Tudo bem, cafeicultor? Como é que você faz a implantação da sua lavoura? Você é um cafeicultor profissional ou você sai fazendo um buraco e colocando a muda? E é justamente a implantação com qualidade de lavouras de alto potencial e alto padrão que vai ser o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Cafeicultor, então se você quiser saber como implantar uma lavoura com qualidade e ser altamente produtivo, você fica até o final, porque hoje nós vamos falar e mostrar. E deixa aquele like que é tão importante para o nosso canal e também já vê a possibilidade de se tornar um membro do canal. Isso ajuda a trazer cada vez mais conteúdos de qualidade para você, cafeicultor. E para falar justamente sobre essa implantação com alto potencial produtivo, nós estamos aqui com o Felipe Santinato. Felipe, muito obrigado mais uma vez por receber a gente aqui e estar contribuindo cada vez mais com informações de qualidade para os nossos cafeicultores. Então vamos lá, implantação. Hoje o cafeicultor que resolve plantar café, o que ele precisa fazer para começar? No planejamento, né? Vamos começar do zero. Implantação de lavouras é onde separa os homens dos meninos. E é verdade. Tem muita gente por aí plantando lavoura à torto e direito, com mau planejamento. E a implantação de uma nova lavoura, de uma nova variedade, que tem o objetivo de solucionar os problemas e às vezes ser a salvação desse produtor, se for mal implantada, pode ser o problema que vai levar ele pro buraco. O custo de implantação é muito elevado. Para fazer uma lavoura dessa, como vocês estão vendo aqui, de primeira safra, muito bem feita, nós estamos falando de mais de R$80 mil por hectare de implantação. Preço das mudas, preparo do solo, abertura da área anteriormente, irrigação, no caso do café irrigado. E também, você vai plantar mais 100 hectares de café, você tem que ter um dimensionamento de frota para esses 100 hectares de café. Muitos vão aumentando suas áreas de café com o mesmo maquinário, mesmo trator, mesmo pulverizador, mesmas máquinas. Não consegue fazer o serviço bem feito e atrapalha já a lavoura que já tem florada, que já tem produção existente, e aí acaba fazendo uma lambança. Quando você põe tudo no papel, o custo de implantar uma lavoura mais o maquinário, mais o espaço a mais no terreiro, mais lavador, mais isso, mais serviço, mais funcionários, nós estamos falando de um custo muito alto. E para pagar esse custo, só com lavoura. A lavoura nova, então, ela tem a obrigação de produzir muito café. O irrigado tem a obrigação de produzir mais de 60 sacas por hectare. E o sequeiro tem a obrigação de produzir mais de 35 sacas por hectare. Já vimos resultados fabulosos. Sequeiros na primeira safra produzindo 45 até 50 sacas. Já vimos irrigado produzindo mais de 80 sacas por hectare. Aí o produtor racha, né, como a gente diz. E a implantação bem feita e o manejo correto, igual vocês estão vendo aqui, vão te dar uma primeira safra muito produtiva, uma segunda safra muito produtiva, uma terceira, uma quarta, às vezes um pique até de 6 safras muito boas. No irrigado acima de 60 e no sequeiro acima de 40. Isso paga todas as contas, sobra e ajuda a pagar as deficiências das lavouras velhas que estão te dando prejuízo. Agora, se não fizer o manejo correto, a implantação da lavoura joga você pro buraco. E isso é muito importante porque a gente vê muitos cafeicultores resolvendo de uma hora para outra implantar ou aumentar a sua área de implantação, né? E é um risco muito grande, porque a gente está falando aqui num custo muito alto de plantação. Se mal feita, isso vai demorar ou nem vai se pagar, né? Dependendo do nível que o produtor inserir essas plantas, do nível de muda que ele conseguir. Exatamente. Quando ele não tem um planejamento, resolve fazer de uma hora para outra. Nós estamos em 2026, nos últimos 2 anos, eu lhe afirmo, porque nós também produzimos sementes, houve um esvaziamento na produção de sementes. Toda a semente produzida no Brasil foi consumida, pouquíssima ficou para a câmara fria. Então aquele produtor, principalmente do sul de Minas, que o viverista gosta da semente mais cedo, ali ele compra da câmara fria para semear em fevereiro, março, para soltar a muda para o cliente dele em outubro, novembro, não conseguiu. Então ele que já está acostumado a semear naquela época, ele foi semear semente da safra, de abril e maio. Então a muda, nem com milagre, ficaria pronta em outubro, novembro. Ademais, em 2025, em muitas regiões, teve frio em julho e frio em agosto. Um atraso de no mínimo 30 até 40 dias na entrega das mudas.
Isso ocasionou o quê? Em mudas sendo entregues mais tardiamente. Então, esvaziamento de sementes, esvaziamento de mudas, preços altos, muitos viveristas novos surgindo no mercado, teve muita muda de má qualidade por aí. Por todas as regiões. Todas as regiões. A entrada de muitos empresários que não são do ramo do café, não têm o convívio e desejaram plantar café, plantando lavouras sem o devido cuidado, intoxicando elas com herbicidas, adubando mal, não aclimatando mudas. Então você teve muitos plantios de café no Brasil, mas nem todos foram bons. Sim. E quem plantou mal essa lavoura já sai atrás e nunca que consegue chegar num resultado como esse. Certo. Então vamos pensar já em questões práticas. Um cafeicultor que vai plantar a sua lavoura final do ano. Você concorda comigo que ele já está atrasado na implantação se ele já não tomou nenhuma decisão de encomendar as mudas dele? Completamente. Primeiro, aonde que ele vai implantar essa lavoura? É uma área de café velho? É uma área de eucalipto? É uma área de soja? É uma área de milho? Um pasto? Qual é o assunto? É café velho? Tudo bem. Como é que está a maturação dessa lavoura? Já programou a aplicação do maturador? Vai fazer a colheita mais cedo? Liberar cedo ela? Já alugou as máquinas de arrancar a lavoura, que hoje para você arrancar uma lavoura é 5, 6 mil reais por hectare. Não é barato. Isso está dentro daquele custo que eu te falei. Que é um custo, exato, que você tem que pensar que é antes de implantar a lavoura. O que você vai estar tirando? Uma floresta de eucalipto, uma lavoura velha. Você vai conseguir aplicar o maturador, vai conseguir colher, recolher, arrancar essa lavoura, ter a licença ambiental para queimar os restos vegetais, etc. Vai conseguir? Ou é um eucalipto, você tem que destocar, o prestador de serviço atrasou ou não. Ou outro assunto que é, que tipo de herbicida a pessoa estava usando ali? Tem que ver com o agrônomo. Era uma área de soja, mas usava um herbicida muito tóxico. É uma área de HF, por exemplo, que dá muita tiririca, estava usando um produto muito tóxico para tiririca, que se você implantar uma lavoura de café em cima, essa lavoura não vai para frente. Ou uma lavoura de cana, pior ainda, onde você tinha cana, usava herbicidas mais pesados ainda, vai interferir na lavoura. Então tudo isso você tem que prestar muita atenção no seu planejamento. Encomendar as mudas com muita antecedência, viveiros bons, o viveirista já tem que ter essa semente, preparar a área, ter o maquinário, sentar com o seu agrônomo, ver se você tem os tratores adequados, tem tudo certo para você estar iniciando esse plantio. Nós estamos aqui numa área que foi muito bem plantada. Essa lavoura ela vai para a primeira safra agora. Que o sinal tá vai ser uma baita safra. Né? O que foi feito nessa lavoura aqui? Olha, essa lavoura foi feito um ótimo planejamento. Aliás, não falamos. Se é uma lavoura irrigada, você já fez o seu projeto de irrigação com antecedência. Já tem pelo menos um plano altimétrico, já cotou em algumas companhias. Eu tô para te falar que dependendo da região, se o cara querer plantar no final do ano, ele já não consegue montar a irrigação mais. A companhia vai te entregar dentro do prazo, ou você vai ter que apertar ele demais. Tem esse problema também, né? Então, aqui foi feito um planejamento, claro, é um campo experimental, muito fácil de você organizar isso. Abriu a área, era um pasto, fez subsolagem, vai num sentido, volta no outro, fez a calagem com o V de 60%. Tem que acabar com essa história de que a calagem é V de 70%, de 80%. O pessoal está querendo copiar a soja, áreas que eles abrem lá e jogam 10 toneladas de calcário. Isso não dá certo e não precisa jogar dinheiro fora. Hoje o calcário não é tão barato para a gente estar desperdiçando 8, 9 toneladas a mais. O que acontece na soja ou em grãos, eles fazem quantidades maiores de calagem de calcário. Por quê? Porque a profundidade de preparo do solo tem aumentado, porque as máquinas são mais pesadas. O cálculo da calagem leva em conta a área e a profundidade. Se a profundidade aumentou, é mais calcário, deu resposta. Não necessariamente no café que isso não acontece, que as máquinas são as mesmas. Outro ponto é que alguns observaram alguma vantagem de usar mais calcário dependendo de algum experimento, de alguma área. Por quê? Porque o calcário, além de neutralizar a acidez do solo, ele é um fornecedor de cálcio e magnésio. Então se neutralizou o solo e pôs um magnésio a mais do que o companheiro que estava jogando uma dose menor de calcário. Mas isso no médio prazo, até longo prazo, vai mostrar o quê? Deficiências de micronutrientes, problemas na absorção de fósforo. O correto é sim manter a calagem pensando no V de 60% e fazer complementações com o magnésio. Então você tem o V% correto e complementa com o magnésio. Porque esse tipo de variedade que vocês estão vendo aqui, as novas variedades de café,
todas elas, viu, as mais produtivas, Sim. precisam de mais magnésio. É 20 ou mais por cento da CTC Sim. com magnésio. E aqui vocês têm trabalhado com magnésio de fontes rochosas ou com sulfato? A gente trabalha com os dois tipos. Então, preparamos o solo, abrimos o suco. Dentro do suco, na análise, pediu esterco. Sempre tem que usar o esterco. 5 toneladas, por exemplo, de esterco de galinha. Você vai economizar no adubo mineral usando esterco de galinha, fora as propriedades que ela traz para benefício de plantio. Você vai dar 1 quilo por planta, mais ou menos? 1 quilo ou até mais. 1 quilo, 1,2 quilo por planta, com certeza. Você vai estar usando uma fonte de fósforo boa, tá? Algo melhor do que o Super Simples. O Super Simples é muito básico para você plantar um café. Se você plantar uma lavoura de 30 sacos por hectare na primeira safra, vai de Super Simples. Não. Eu quero fazer esse padrão de lavoura, são fontes de termofosfato magnesiano, que contém micronutrientes, cálcio, que vão te dar um retorno melhor. Tem várias no mercado, né? Uma fonte extra de magnésio, nós estamos usando bastante o carbonato de magnésio. Ele tem sido até melhor que o óxido de magnésio. E você já deixa preparado esse suco com todos esses nutrientes. Tudo depende da análise. Fechou o suco, entra com o herbicida pré-emergente, planta o café e vem com outras aplicações de herbicida pré-emergente e vai tocando sua lavoura. Corrigindo ali. Adubações de cobertura com sulfato de amônio, às vezes a gente até usa um lenta liberação, principalmente se for lá na área lá que vocês trabalham mais nas matas de Minas, tem que usar um lenta liberação, fica bom. E pulverização de 20 em 20 dias nas áreas mecanizadas para evitar qualquer tipo de injúria. Porque o café, quando é plantado, tem pouca folha. São 10 folhinhas que você tem ali, 12 folhinhas. Se entrar uma praga, uma doença, é um atraso muito grande. Até o café começar, a partir do 8º nó, engalhar e começar a cruzar, cada folha ali é sagrada, nós não podemos perder. Verdade. Principalmente a perda por excesso de sol escaldadura. Porque os plantios que são feitos, em sua maioria no Brasil, é dezembro e janeiro. Não adianta. E é onde está mais calor. Então o uso de protetor solar ajuda demais, isso aqui nós usamos com certeza. E a lavoura vai crescendo, você vai vendo nos trabalhos de extração quanto tem que pôr de N, PK, cálcio, magnésio, vai aportando, se é sequeira de uma forma, se é irrigada de outra. Um dia a gente pode ficar o dia inteiro falando sobre isso. E aí você consegue esses resultados aqui. Ó. Então, aqui nós estamos com uma variedade que é um Catucaí 2015, Cova 479 amarelo. Ele é precoce, ele é bem arejado. Ele é dos cafés que você deve plantar em baixadas, onde você tem acúmulo de ar frio, com certeza. Nas áreas mais frias. Nas áreas mais frias, esse café é um dos campeões. E você vê que ele está muito produtivo e com um crescimento vegetativo muito grande. Exato. Né? Todas essas variedades, que são seleções das melhores variedades que a gente tem em todos os nossos campos, são 24 campos. Elas têm esse perfil de produzir muito e graças aos nossos níveis de adubação, elas crescem ramos e geram capacidade produtiva para o ano seguinte enormes também. Certo. Então são lavouras repetidoras de safra que a gente fala. Esse aqui é um Catucaí 24137 já selecionado no nosso campo de Rio Paranaíba. Então esse campinho já é seleção de outras plantas. E olha como ele está incrivelmente carregado, né? Até no bacheiro, né? Até no bacheiro, ramos, olha, tem muito café. Tá? Ele também é uma variedade precoce, que você pode estar plantando em lugares mais frios, ao crescimento para o ano seguinte, né? Você vê que tem algumas até mais apressadinhas aqui já. Tem, é normal e é comum num catucaí, quando é irrigado, você ter esses distúrbios aqui, a planta fica meio confusa e ela diferencia mais cedo, fora de época, em florzinhas que estão roubando a produtividade do ano seguinte. Então aqui diferenciou já, né? Virou uma florzinha, só que essa flor nunca vai conseguir virar um fruto até o período de colheita desses frutos aqui. Esse aqui também é um Catucaí 24137, só que ele é vermelho. Ele já é uma nova seleção do Catucaí, né? Tem ramos vermelhos. Interessante no Catucaí é isso aqui, ó, o pegamento. Olha o número de frutos por roseta que você está tendo nessa variedade. Ó. São vários. Em média, 30, 35 frutos você tem conseguido no Catucaí. Porque ele tem indução mais cedo, ele diferencia mais fácil.
tratamento aqui de doenças é impecável, então você não tem problemas com isso. Esse aqui já é o Catucaí 78515 vermelho, né, que é bem plantado lá nas matas de Minas. É interessante, né, que lá ele tem se destacado muito pela precocidade, até exagerada, né, ele tá um super precoce, e aqui você vê que ele não tá tão mais precoce que os demais catucaís, né? A irrigação deixou ele um pouco mais tardio aqui, o manejo que a gente fez. Você vê uma uniformidade maior, não tem aquela quantidade de fruto seco, né? E verde no mesmo ramo, né? É um café muito bom, né? Porém, para sequeiro a gente evita, porque ele é bem sensível à seca, né? A gente tem preferido um asa branca em relação ao Catucaí 78515. Claro, para a região das montanhas, por ele ter um porte cilíndrico, estreito, fino, ele se adapta bem melhor nos espaçamentos que mais usa-se lá, 2 metros. O asa branca, eu pensando numa região mais fria, na sua opinião, você entraria com ele ou com asa branca? Eu entraria com asa branca, porque a vantagem que ele tem no sequeiro, de ser resistente à seca, você vê em 10 anos, 3 secas. Nesses 3 anos, o que o asa vai colher a mais em relação a ele, paga todo esse problema do freio, disso, daquilo. E os dois são resistentes a nematóide. Esse aqui é o Catucaí APA, da Fundação Procafé também. É um café de porte alto, né? Sim. Ele é um Catucaí que foi selecionado para porte alto, muito produtivo. Nós aqui no Cerrado, nós não plantamos esse tipo de café porte alto. Para nós, a linha da mecanização, da questão de não ter broto, a gente vai para outro tipo de cultivar. Mas tem mercado, né? Tem muito produtor de café que gosta de fazer o manejo safra zero, gosta do mundo novo, e se quer continuar fazendo safra zero, migre para o Catucaí APA, que é muito superior ao mundo novo. Qualidade de bebida, produtividade. A arquitetura dele é bem parecida com a do eles mundo têm a mesma novo, né? porque tem produtor que se adapta a isso. Faz o safra zero em metade da fazenda, e na outra metade não, evolui para o APA. Um amigo nosso, Marcelo Jordão, lá do Procafé de Franca, tem plantado bastante desse café em algumas regiões, principalmente na Mogiana, e tido ótimos resultados, tanto no sequeiro e principalmente no irrigado, que ele o crescimento dele dá acima de 80 sacos na primeira safra. Ó. Olha, rapaz. Esse aqui é o Graúna. O Graúna, num lugar que ele vai bem, igual aqui em Araxá, bem adubado, bem irrigado, ele é um dos cafés que ele pode superar o arara em produtividade. A experimentação dele é muito pequena frente à do arara. E o prognóstico em fazendas também muito menor que a do arara e do asa branca. Nós não temos em muitas fazendas, mas aonde está colocando ele está sendo sucesso. É um café daqui 4, 5 anos, vai ver muita lavoura dele, porque para produtividade é muito bom. Sim, ele tem sido um dos preferidos, né, da turma. Você colocaria ele em que situação? Eu colocaria ele tanto no sequeiro quanto no irrigado. Ele atende os dois universos. Com relação a nematóides, nós não temos um estudo ainda que mostre que ele é puramente resistente ao nematóide. Então o nematóide ainda ficaria asa branca e PR100, tanto sequeiro quanto irrigado. E se for só irrigado, asa branca e PR100, Catucaí 78515 vermelho e o IAC 125RN, que é o IBC12. Então, quando você tem a questão de nematóide, restringe bem as variedades, tá? Bem mesmo. E é um café resistente à seca também. E essa aqui, Felipe, cultivar é essa? Essa aqui é uma cultivar do Instituto Agronômico de Campinas, chamado Ourama. Ela é uma das mais produtivas também. Infelizmente, tem poucos campos dela. Eu fui conhecer ela lá em Berizal, no norte de Minas. Até os nossos amigos lá do IAC vieram aqui e falaram que tá espetacular. Lá o Júlio Mistro, lá do Centro de Café do IAC. É uma variedade ainda no início dos estudos para a gente estar lançando nas fazendas, mas vai dar muito certo. Esse aqui é o Catuaí SH3. Você está reparando que o pegamento dele é diferenciado, né? Ele tem muito fruto por roseta. E muito preenchido, né? Muito preenchido, olha isso, né? É impressionante. E por quê, né? Além dos fatores aí de produtividade, ele é um café que dá pouca foma, é tolerante ou resistente, está sendo estudado ainda.
Não sei se é tolerante ou é resistente. Mas nós notamos isso em Barra do Choça, onde a gente tinha aquela problemática de foma, depois em Serra do Salitre, depois em Carmo do Paranaíba. Então ele é um café resistente à seca, resistente à ferrugem e aparentemente, no mínimo tolerante à foma ele é, tolerante a resistente à foma. Então em áreas frias, você tem algum lugar de área fria e é sequeiro, o SH3 é uma variedade que vem a calhar. Ele não é precoce, ele é tardio também, igual o Asa Branca. Mas ele tem alguns experimentos, até no Carmo do Paranaíba, ele está bem próximo do Asa Branca ali. Ainda está no início, mas não sei te dizer quem é que pode ultrapassar quem ali. Certo. Para finalizar esse circuito de variedades, esse aqui é o IAC 4932, tá? Ele é um Icatu de porte baixo do Instituto Agronômico de Campinas. Nós fizemos uma seleção dele depois lá em Catalão, pivôs de café, e trouxemos para cá. Ele também é um dos cafés mais produtivos que nós já vimos, né? Então, olha o ramo dele como é que fica. Olha esse aqui. O pessoal do IAC caprichou nele. E pouco estudado. Tem poucas áreas esse café. Ele é um café também que tem chance de competir ali com o Graúna, com o Arara, dos mais produtivos do Brasil, com certeza. Sabemos pouca coisa sobre ele, mas sabemos que ele é bem produtivo. Em questão de bienalidade, ele é um pouco mais desfavorável, ele sente a carga. Né? A outra carga ele sente mais, mesmo adubando bem. Mas quando enche de café, ele... Assim como o IAC 125RN e o IBC12, a hora que dá para dar café, ninguém segura. É um dos mais produtivos do Brasil. Mas no outro ano, decai bastante. Mesmo adubando, irrigando, ele dá uma sentida. Exaure muito. Então, Felipe, te agradeço muito mais uma vez por estar aqui trazendo, né, tanta informação de qualidade e por não só falar, né? Aqui a gente hoje discutiu e mostrou o resultado em campo. Isso aí é muito importante. Perfeito. Cafeicultor, deixa aqui nos comentários o que você achou desse sistema de implantação e como que você faz aí na sua propriedade. E aproveita e deixa aquele like que é tão importante para o nosso canal e também já avalia a possibilidade de se tornar um membro do canal. Isso vai ajudar a gente a trazer ainda mais conteúdos de qualidade para você. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço e até o próximo No Pé do Café.